Muito boa noite, sejam bem-vindos já ao Pontos de Vista. Cá estamos para um olhar àquilo que foram os principais acontecimentos da semana. Temos nesta dois convidados, o Dr. Simão e o António Bueno, onde temos cá o Eduardo Namorete, que está de viagem de trabalho. Vamos olhar para os temas da semana. O Dr. Simão escolheu o 1 de junho, Dia Internacional da Criança, que foi assinalado ontem. Muito boa noite, meus colegas do painel, e também boa noite aos que acompanham este programa. Sim, escolhi o tema 1 de junho, Dia Internacional da Criança, por uma razão muito simples. Nós que somos adultos já passamos por esta fase da infância e em alguns momentos recordamos os momentos alegres, momentos de tristeza, e como adultos sempre permanece aquela dosagem infantil. Por isso eu quero desafiar a todos nós de que na próxima esquina, ao olhar a primeira criança, façamos uma reflexão profunda durante um segundo só, a pensar nesta criança, qual é o futuro que nós reservamos para ela. Aí então temos a responsabilidade de educar as nossas crianças num ambiente de harmonia, amor e paz e, acima de tudo, cultivar os valores do próximo, do amor ao próximo, valores de paixão, valores de trabalho, valores de cultura, valores de formação, porque se não investimos nas nossas crianças, corremos o risco de ter uma próxima geração perdida. Por isso, aí está o desafio. Vamos educar as nossas crianças. Muito bem, o António Bueno escolheu como assunto da semana a educação como pilar de desenvolvimento. Muito boa noite, caros telespectadores, e boa noite também, colegas de painel, Jeremias Lang, e também desejar um grande abraço a todas as crianças do mundo, mas muito em particular as crianças moçambicanas, pela passagem do 1 de junho ontem, ocorrido. Bom, eu escolhi este tema porque também tomei conhecimento da cerimónia ocorrida na sexta-feira, graduação de estudantes da Universidade Eduardo Mondlane, em que uma das graduadas, uma moça chamada Síria, e não conheço o apelido, e que chamou muita atenção e foi muito motivador, considera-se muito motivador o facto desta moça, desta jovem licenciada em Economia, de ser, antes de graduar-se, não sei se ainda o é, mas era vendedeira de tomate na Praça 25 de Junho. O que significa que a moça não se deixou levar, percebeu que aquela atividade que ela exercia não era o fim da vida dela, ela tinha um propósito, tinha um sonho e não se esmerou nem se poupou sequer para conseguir alcançar um dos seus sonhos. E foi este formar-se em Economia. O que significa que é possível, as pessoas não devem desfalecer, as pessoas não devem desistir dos seus sonhos, por mais dificuldades que enfrentem. Aliás, a vida só faz sentido se nós termos coragem de superar as dificuldades que a vida nos presentear no nosso percurso. E espero que isto possa servir de exemplo para outras, principalmente raparigas, no sentido de que, se tiverem um sonho, não devem desistir de lutar por esse sonho, mas, acima de tudo, o principal é formarem-se. Porque com formação é possível fazer tudo o resto. E provavelmente ela agora está em melhores condições, se efetivamente a intenção dela é continuar a exercer o negócio que ela exercia, tem maiores capacidades e mais conhecimento para fazer mais e melhor e ganhar mais dinheiro para ela. Portanto, parabéns a ela, espero que sirva de exemplo a todas as raparigas e jovens deste país. Muito bem, vamos já então aos assuntos que elegemos para esta noite. Na última semana terminou o licenciamento eleitoral, na última quinta-feira, após 46 dias. Ainda não há dados oficiais por parte dos órgãos de administração eleitoral. O que é certo é que até dia 26, portanto, a 4 dias do final do licenciamento, haviam sido licenciados 5.300.000 eleitores. Portanto, ainda havia cerca de 2 milhões de eleitores por registrar, uma vez que a estimativa da Comissão Nacional de Eleições e do STAI era de registrar 7.300.000 eleitores, portanto, ou seja, estava-se ainda na casa dos 73,28%.
Só para termos uma referência, o último recenseamento de raiz que teve lugar em 2014, a média foi de 87,7%. Portanto, vamos, assim forem divulgados os resultados, saber se nos últimos 4 dias foram efetivamente recenseados os 2 milhões de eleitores que ainda faltavam para recensear. Muito bem, Rui Semana, começo por si. Houve muitas questões levantadas à volta do licenciamento, inclusive a perspectiva de prorrogação do mesmo, que é certo que os órgãos eleitorais fincaram o pé e decidiram que ele terminava mesmo no dia 30 e terminou nesse mesmo dia. A sua leitura de todo este processo? Bem, foi um processo atípico, foi um processo muito contestado, mas também temos que fazer esta análise em 2 campos diferentes. É por isso que eu gostaria, em primeiro lugar, reconhecer a capacidade do STAI que teve ao longo deste período em se comunicar. Sempre estiveram, pelo menos uma vez por semana, a comunicar, a informar-nos daquilo que estavam a fazer, pelo menos no capítulo de recensear os eleitores. Esta parte é indiscutível, temos que aceitar que tentaram fazer um esforço, porque se não tivesse havido esse esforço, não teríamos hoje essa capacidade, a oportunidade de discutir os números. A parte negativa, que de fato que pesa mais, é que o STAI não teve a capacidade necessária de garantir que este processo fosse, em primeiro lugar, inclusivo, abrangente e mobilizar os moçambicanos a licenciarem-se. É só verificar que na primeira semana do recenseamento eleitoral assistimos várias situações. A primeira situação, que foi mais grave, é que muitos postos de recenseamento ainda estavam encerrados, não estavam abertos. E, em segundo lugar, assistimos às máquinas que tinham a função de recensear os eleitores. Muitas delas estavam numa situação de avaria permanente, para não dizer uma avaria constante. Muitas eram obsoletas. Eram obsoletas. E as tais chamadas máquinas de impressoras, algumas eram boas, outras mais, mas o mais grave foi o tipo do papel que foi usado. Não eram capazes de fazer o print dos cartões dos eleitores. E, por último, notamos que o STAI investiu mais em algumas zonas, em outras não. Entanto, houve um processo discriminatório. Tudo isso leva-nos a dizer que o STAI prestou mau serviço, o STAI não conseguiu recensear os moçambicanos de acordo com a lei. Isto é, não foi um encontro das necessidades dos eleitores que queriam licenciar-se. E também temos que olhar para a parte da fiscalização dos partidos políticos. Há uns tiveram a capacidade de estar, como dizem, 24 horas a 24 horas. Isto é, desde do primeiro dia até o último dia. Os outros partidos não tiveram essa capacidade por várias razões. Aqui nós temos que discutir seriamente. Qual é o partido político que tem a capacidade de colocar os seus militantes ou membros num posto de recenseamento durante 45 dias? Não há. Porque quando nós falamos de 45 dias, estamos a falar de um mês de trabalho, que são 30 dias, mais metade, que são 15 dias. Não há nenhum patronato aqui na República de Moçambique é capaz de dispensar o seu empregado ou o seu trabalhador para estar 45 dias no posto de recenseamento sem fazer o exercício de produção na sua unidade empresarial. Por isso... Já há muita gente que não trabalha neste país, não é? Bem, não sei, temos que olhar. Daí então, para dizer que os partidos que conseguiram, durante estes 45 dias, se conseguiram, talvez, no caso concreto do partido no poder, muitas vezes confundem o partido no poder e o Estado. A maior parte desses que estavam nos processamentos, se não eram
funcionários do Estado, eram professores, eram pessoas que faziam certo serviço ao Estado ou eram os chamados reformados ou aposentados. Por isso, temos que avaliar se, de fato, há uma necessidade imperativa de colocar lá os agentes dos partidos políticos para garantir a transparência do processo. É aí onde o STAI também devia assumir as suas responsabilidades em tentar fazer um trabalho cada vez mais transparente, um trabalho credível, um trabalho que possa garantir maior confiança dos eleitores ao processo. E, por último, eu penso que, passado estes 45 dias, nós temos que começar a refletir seriamente sobre o tipo de STAI que nós precisamos em Moçambique, o modelo de funcionamento do STAI. Muitas vezes nós temos dito que é importante que órgãos como o STAI sejam, de fato, incorporados dentro da CNE e não podem ter dois patrões, porque o STAI, neste momento, responde perante o Governo Central e, de vez em quando, presta contas à CNE. Então, nós temos que discutir seriamente. Mas a lei diz que a STAI é um órgão subordinado à CNE, a lei. Mas a prática a prática tem demonstrado totalmente o contrário, porque só pelo fato do diretor-geral do STAI ser nomeado. Mas não é nomeado. É nomeado ou indicado há um concurso. A lei também volta a dizer que é escolhido por concurso público. Promovido que é lançado pela CNE. Aqui nós temos que discutir seriamente. Mas vamos falar Esses são conceitos que nós temos que discutir. Eu prefiro ter, de fato, um STAI que se encaixa, se incorpora, que se encontra dentro do órgão eleitoral, que é a CNE. Na verdade, já houve uma altura que o STAI respondia diretamente ao Ministério da Administração Estatal. Era um órgão, tanto que não era subordinado à CNE, mas de alguns anos, penso que foi na revisão de 2006, 2007, se não estou a erro, a partir daí passou a ser um órgão subordinado. Portanto, mas a prática tem demonstrado o contrário, porque o grande problema de tudo isto, muitas vezes eu tenho dito de que nós temos que revisitar a nossa Constituição da República. Matérias desse género, dessas situações, tem que ter um comando constitucional. Se no comando constitucional não está bem claro como é que a CNE dirige e orienta os processos eleitorais, sempre vai haver essa ambiguidade. Mas vamos discutir sobre isso. Deixa-me ouvir aqui a opinião do António Bueno sobre este processo eleitoral. Sobre o licenciamento, mais exatamente. Exato. Bom, já terminou o processo no dia 30 e não houve prorrogação. Exato. O que significa que os órgãos da administração eleitoral entenderam que o prazo dado de 45 dias terá sido suficiente para procederem ao recenseamento e que não havia motivos ponderantes que justificassem a prorrogação deste prazo. Muitas vezes, se calhar, os próprios órgãos eleitorais não conseguiram argumentar devidamente. O problema não era tanto considerar que o prazo era suficiente, é que os prazos eleitorais são peremptórios e são muito apertados em função, desde que as eleições foram marcadas a 18 meses, é uma série de processos que se desencadeia. O próprio recenseamento já veio muito tarde em função da revisão da legislação que era necessário fazer com a revisão da Constituição que foi feita e tudo. O que significa que porque é importante o recenseamento? É definir mandatos e a partir daí desencadear todo o processo de candidaturas. Exato. E tudo isto tem prazos. Muitas vezes nós já apontamos um tiro, apontamos uma arma aos órgãos eleitorais, mas há prazos que muitos deles são bastante apertados. E faltam 4 meses das eleições. Exato. E é importante nós termos como horizonte o 15 de outubro. E talvez fosse bom começarmos a fazer as contas, não a partir de agora para 15 de outubro, mas recuando, de 15 de outubro para cá.
que passos e que atos devem ser praticados para que as eleições ocorram efetivamente no dia 15 de outubro. E como muito bem disse, há prazos peremptórios, há prazos, naturalmente, que não é possível legalmente alargá-los para a prática de determinados atos, sob pena de alargar-se os prazos, prejudicar depois o cumprimento de outras atividades que também muito importantes para garantir que o 15 de outubro possam ocorrer estas eleições sem nenhum percalços. Agora, o processo de recenseamento, é evidente que no início e também no decurso do mesmo ocorreram situações naturalmente anormais, situações, e como muito bem disse o Simango, que é relativamente a avaria dos mobiles, problemas na impressão, e houve todo um esforço por parte de STAI no sentido de corrigir em tempo útil essas anomalias, de modo a que o processo pudesse correr normalmente. Agora, relativamente ao universo de pessoas recenseadas, e já no programa anterior tínhamos discutido relativamente a este pressuposto errado que o STAI eventualmente teria se baseado, que é a partir de uma perspectiva de 29 a 30 milhões de cidadãos em Moçambique, e fez uma projeção de 7 milhões de potenciais eleitores, mas vimos depois que, afinal de contas, somos cerca de 28 milhões de moçambicanos, e mais de metade desses 28 milhões têm menos de 18 anos, o que significa que, em termos gerais, não era possível que o universo de potenciais eleitores fosse 7 milhões. Agora, se porventura estamos, até o dia 26, estava-se no 73% de cidadãos recenseados, e se nós partimos deste pressuposto que o número de potenciais eleitores foi projetado muito para além do número real, eu acho que, em termos reais e concretos, estamos acima da fasquia dos 80%. E agora é preciso, naturalmente, reavaliar estes números em função dos dados estatísticos já tornados públicos e verificar, eventualmente, qual o universo de potenciais eleitores existentes em Moçambique. Em função disso, rever-se também o número de eleitores registados para saber efetivamente qual é o número real de eleitores que existentes em Moçambique e qual o valor percentual que terá, naturalmente, por si o seu recenseamento. O líder da RNAM, Oussouf Mamad, veio praticamente no penúltimo dia do licenciamento dizer que a Frelimo, que o STAI está a preparar a vitória da Frelimo, pedir a demissão do diretor-geral do STAI e ainda a prorrogação do licenciamento eleitoral. A sua leitura, Dr. Bueno, neste pronunciamento? Bom, e tem sido um discurso muito recorrente dar a entender que o STAI teria praticado atos no sentido de prejudicar ou não garantir o recenseamento de potenciais eleitores em regiões ou zonas de grande influência da oposição, neste caso da própria RNAM. Mas parece-me que os dados existentes não confirmam essa afirmação. Porque, por exemplo, recuando a 2014 e tomando, por exemplo, como pontos de referência os dois maiores ciclos eleitorais deste país, que é a Zambésia e Nampula, e vamos verificar que em 2014 houve quase uma espécie de empate técnico entre a Frelimo e a RNAM nestes dois círculos eleitorais. E indo agora mais recentemente, em 2018, nas eleições autárquicas, é só verificar em Nampula quantas autarquias a RNAM terá conseguido ganhar e na Zambésia quantas terá conseguido ganhar. Quer dizer, só por aí já é possível ver que o discurso que quer dar a entender que a RNAM, a Zambésia e Nampula são círculos eleitorais sob o seu domínio, não me parece corresponder à realidade dos fatos. Porque se fosse efetivamente o domínio, zonas de exclusivo domínio da RNAM, teria ganho todos os municípios nas eleições autárquicas anteriores, quer em Nampula, quer na Zambésia. Mas outro aspecto também importante é que, e como muito bem sabe-se, é de lei, significa que o STAI subordina-se ao CNE. E a composição, quer da CNE, quer do STAI, foi em cumprimento de uma exigência da própria RNAM, que entendeu que, incorporando os seus homens, ou homens por si indicados,
quer na CNE, quer no STAI, poderia, por essa via, ter maior controle sobre os processos eleitorais, quer do recenseamento, quer o próprio processo eleitoral. Agora, exigir só a demissão do diretor-geral do STAI, ele não toma as decisões por si, unicamente. Aquilo é um colégio. Tem diretores gerais adjuntos, que com ele também tomam decisões. Nomeados pela RENAM. Dois maiores partidos. Exato. Bom, três, porque são 3 da Frelimo, são 2 da RENAM e 1 do MDM. O que significa que estes 6 diretores adjuntos participaram em todas as decisões que foram proferidas pelo STAI. Aliás, decisões que o STAI apenas estava a cumprir, porque quem toma as decisões todas é a CNE. O STAI simplesmente executa as deliberações ou decisões tomadas pela CNE. Agora, se efetivamente entende-se que o processo foi mal dirigido, é preciso verificarmos qual terão sido as verdadeiras causas de suposto mau processo do recenseamento e atacar essas causas e não tentar dar a entender que os órgãos da administração eleitoral, todos eles são compostos por pessoas oriundas do Partido Frelimo, que não é verdade. Há ali pessoas da Frelimo, há da RENAM, do MDM, inclusive até da sociedade civil. Então, todas essas pessoas participaram na tomada de decisões na CNE para que este processamento eleitoral ocorresse nos termos que ocorreu. Dr. Simão, estes pronunciamentos não serão um prenúncio de que vamos ter novamente um processo eleitoral turbulento, inclusivamente será uma forma quase de legitimar a não aceitação dos resultados dessas eleições, ou não? Primeiro, só gostaria de fazer uma correção, dizer que o MDM não tem nenhum diretor adjunto ao nível do STAI. Ao nível do STAI, só há 2 diretores adjuntos, que é um da Frelimo e o outro da RENAM. E isso também, inclusive, ao nível da CNE, também isso acontece ao nível também da Assembleia da República, etc. Agora, em relação a este pronunciamento, eu penso que nós temos que buscar alguns antecedentes. Porque eu lembro perfeitamente... Porque o MDM tem um diretor nacional adjunto. Então, a lei estabelece... Adjunto, mas não é diretor geral. Sim, é um diretor nacional adjunto. Então, além da direção geral, mas já vou explicar isto com mais detalhes. Sim. Um diretor-geral adjunto da Frelimo, outro da RENAM, depois já direções nacionais. Então, a Frelimo indica 3 diretores nacionais adjuntos, a RENAM 2 diretores nacionais adjuntos, o MDM 1 diretor nacional adjunto. Mas precisa saber em que área? Não, depois internamente em que área, né? Porque há áreas operacionais e áreas executivas. Eu estou mais preocupado para as áreas operacionais em que as pessoas estão mesmo dentro do processo da gestão dia a dia do recinto eleitoral. Como eu dizia, há que buscar alguns antecedentes antes do início do recinto eleitoral. Constam que terá havido uma reunião entre os partidos e a CNE para marcar a data do arranque do recinto eleitoral, os dias, etc. E nesta reunião houve algumas vozes que tinham sugerido de que o recinto eleitoral devia arrancar não naquela data prevista, mas sim 15 dias depois, para permitir que as populações da zona de centro, em particular de Sofala, pudessem normalizar as suas vidas. Mas isso foi isso que aconteceu, na verdade. Aconteceu, mas adiado isso... por 15 dias. Mas havia uma proposta de ser adiado por 30 dias ou mais, que acabou sendo adiado por 15 dias. Mas é para ser adiado para 30 dias, mais 15 dias, 30 dias. Sim. Mas isso não foi aceito, porque houve algumas vozes que diziam que era preciso cumprir a risca com o calendário. Então o Conselho de Ministros, à sua vez, terá assumido a data proposta pelos partidos políticos unidos com a CNE. Agora, em relação aos pronunciamentos do líder RENAM, em relação à demissão do diretor-geral adjunto, esse é um debate que nós podemos, ao longo deste painel, desenvolver, se é uma proposta merecida ou não, mas para mim o problema não está no diretor-geral do STAI, está no sistema em si. Como eu disse ao princípio, temos que definir qual é o modelo melhor para o funcionamento do STAI. E essa proposta também parece pedir mais alguns dias, mas ela foi feita depois da realização do Conselho de Ministros. Se tivesse sido feita antes da sessão do Conselho de Ministros, talvez teria mais input e poderia influenciar positivamente ao Conselho de Ministros no sentido de dar mais dias.
mas infelizmente a proposta ela foi feita depois da sessão do Conselho do Ministro. Agora, o que isso significa? Logo tivemos o cuidado de dizer que este processo de recenseamento eleitoral estava sendo feito numa situação atípica, numa situação anormal, numa situação em que não estava a credibilizar o processo. Quando um processo não tem credibilidade, cria um campo de desconfiança. O que é que era melhor? Adiar o licenciamento? E o adiamento do licenciamento tinha uma enorme repercussão no calendário eleitoral, portanto, na possibilidade ou não de realização das eleições a 15 de outubro. Sabe, Roger Bias, você se lembra perfeitamente quando eu sugeri aqui de que seria bom que as eleições não tivessem lugar este ano. Eu mantenho essa ideia, mas infelizmente nós somos um país atípico. E sendo um país atípico, tudo que nós fazemos é atipicamente. Tudo isso deve por falta da confiança política entre nós. Não é esse campo de confiança. Tivesse havido um campo de confiança, não há condições adequadas para que haja eleições dia 15 de outubro. Estamos a forçar o barco. E ao forçar esse barco, está-se a cometer muitos erros. E concordo consigo quando diz que é preciso conhecer agora os mandatos da Assembleia da República, assim como das Assembleias Provinciais, para permitir que se cumpra com o calendário eleitoral. Isso é indiscutível. Todo o processo de candidaturas, que é um processo minucioso de conferir assinaturas. Tudo isso, sim. Agora, é aqui onde está o problema. E também o legislador tem a minha culpa nisso. A Assembleia da República tem a minha culpa disso. Porque não se pode aprovar o pacote eleitoral sempre num ano eleitoral. Os pacotes eleitorais, quando são aprovados num ano eleitoral, é óbvio, criam estas todas as situações. E o que vai acontecer de fato é que no dia 15 de outubro vai haver muita contestação, as pessoas vão contestar os resultados. Os resultados não vão ser aceitos pacificamente porque o processo iniciou sem credibilidade e o processo vai concluir com a indicação de número de mandatos, quer ao nível da Assembleia da República, em que muitos vão questionar por que Sofala perdeu 2 ou 3 mandatos, por que Nampula perdeu e por que Gaza sobe mais 3 ou 4, etc. Por que Abelgado sobe? Isso as pessoas vão questionar e vão dizer isso aconteceu ou está a acontecer porque são zonas de influência da oposição e naquelas zonas, como são da influência do partido no poder, os mandatos subiram. E é óbvio, está-se aqui a criar uma situação de difícil gestão depois de 15 de outubro. Na semana passada falávamos um pouco sobre esta coisa do papel dos partidos políticos neste processo. Eu já tinha levantado a Lei 6/2013 de 22 de fevereiro, que foi publicada como Lei 9/2014 de 12 de março. Ela introduziu alterações muito profundas na sequência dos entendimentos entre o governo e a RENAM. Na verdade, houve uma partidarização completa dos órgãos de administração eleitoral. Nós tivemos a compulsar a lei com os colegas internamente. Há, nesta altura, cerca de 3.000 representantes dos partidos políticos nos órgãos de administração eleitoral pelo país todo. 3.000 pagos pelo erário público. E que, eventualmente, nem sequer seriam necessárias em execuções normais. É isto que, de alguma maneira, faz disparar o orçamento dessas eleições para 250 milhões de dólares. Portanto, 250 milhões de dólares é quase o valor que nós recebemos dos doadores neste processo. Vejam só, se alguém quiser pode ir depois fazer esse exercício. Ao nível da CNE Central, a FRELIM tem 5 membros, a RENAM tem 4, a MDM tem 1, mais os 7 da sociedade civil. Portanto, temos aqui logo 10 dos partidos políticos. A nível da CNE Provincial, SCP. as comissões provinciais, como sabe, são 11.
A Frelimo tem 3 membros em cada comissão provincial, a Renamo tem 2, o MDM tem 1. Multiplique-se isso pelas 11 comissões provinciais, são 66 membros. Estou a excluir os da sociedade civil. Como se sabe, muitos deles nem é propriamente sociedade civil, é uma sociedade civil cooptada, mas vamos supor que o seja. Então, se multiplicarmos, portanto, vamos às comissões distritais. Temos 154 distritos neste país. Portanto, em cada comissão distrital, a Frelimo tem 3, a Renamo tem 2, o MDM tem 1. Portanto, significa são esses 6 multiplicados pelos 154 distritos, dá 924 só ao nível dos distritos. Mais aqueles 66, somamos isso tudo. Vamos ao STAI. No STAI sede, o diretor-geral com concurso público, há 2 diretores gerais adjuntos, um nomeado pela Frelimo, outro pela Renamo, são 2. Há direções nacionais. A Frelimo indica 3 diretores nacionais adjuntos, a Renamo indica 2 diretores nacionais adjuntos, o MDM indica 1 diretor nacional adjunto. Há técnicos. A Frelimo indica 9 técnicos, a Renamo 8, o MDM 1. Vamos ao STAI provincial, porque quer a CNE, quer o STAI reproduzem-se ao nível provincial, ao nível distrital. Cada um como se não tivesse nada a ver com o outro. O STAI provincial, no STAI provincial há chefes de departamento, portanto, os chefes de departamento adjuntos. A Frelimo indica 3, a Renamo 2, o MDM 1. Se multiplicarmos pelas 11 províncias, cada um destes. Depois, há técnicos também ao nível das CPE, das Comissões Provinciais de Eleições. A Frelimo indica 3, a Renamo 2, o MDM 1. Multipliquemos pelas 11 províncias de novo. A nível do STAI distrital, os partidos indicam o que chamam chefes de setor adjuntos. A Frelimo indica 3, a Renamo 2, o MDM 1. Vamos multiplicar pelos 154 distritos, são 900 e tal, só estes técnicos, estes chefes de setor adjuntos. Para além dos chefes de setor adjunto, os partidos indicam para cada comissão distrital de eleições técnicas. A Frelimo 3, a Renamo 2, 1. Multiplicamos esses técnicos pelos 150 distritos. Tudo isto dá módica de 3 mil pessoas que nós temos os representantes políticos. E pergunto, isto pode ser visto dos artigos 40, portanto, ao artigo 6 da Comissão Nacional de Eleições, depois as comissões provinciais pode ser visto a partir do artigo 40 e seguintes, desta Lei 6/2013, de 22 de março, que foi publicada como Lei 9/2014, de 12 de março. Com cerca de 3 mil pessoas, da estrutura central até ao nível de base, o que se esperava é que os partidos trouxessem elementos. A estes se soma no dia da votação os 10 mesas. Já uma revisão foi feita na lei eleitoral, aprovada agora pela Assembleia. Nas mesas já vamos ter 8 pessoas em cada mesa. Portanto, sendo 5 do STAI, 3 dos partidos, dos 3 principais partidos, MDM, Renamo e Frelimo. Portanto, se somarmos o número de mesas, só para ter uma ideia, na última eleição geral houve 17 mil assembleias de voto. Cada assembleia de votos tem um número enorme de mesas de voto. Se somarmos a isso, agora temos 3 mil membros. No dia da eleição, vamos ter 50 e tal mil membros dos partidos políticos na máquina da administração eleitoral. Por que estou a trazer esses dados? Com toda esta envolvência dos partidos políticos, era de supor que nos seus pronunciamentos trouxessem elementos objetivos, porque são parte do processo. Há uma fraude aqui, foi até ali, foi feita daqui, até ali, porque estão dentro do processo. O que nós temos assistido é um discurso igualzinho ao período anterior à aprovação desta legislação. Que eu queria ver a vossa leitura relativamente a estes elementos todos que nos são apresentados. Bom, me parece que até é pacífico relativamente ao facto do Simango até propor que o STAI deveria ser revisto, o sistema de atuação do STAI, as suas atribuições, composição e por aí fora. De facto, concordo.
Porque nota-se que há aqui uma grande influência política na condução e gestão dos processos eleitorais em Moçambique, quando devia ser o inverso. Quer dizer, devia haver até quase que nenhuma influência política. São árbitros e jogadores. Exato, exato. Aqui devia ser apenas uma questão meramente profissional. Deviam ser pessoas com conhecimento nesta área e que trabalhassem disto de uma forma contínua, em que pudessem garantir que uma memória institucional muito forte e estivessem, em certa medida, desligados das amarras da influência política que neste momento ocorre. Mas há aqui um aspecto também, outro aspecto também que o Simango levantou, que é afirmar que as pessoas indicadas pelos partidos políticos estão apenas a nível de gabinete, quer dizer, não têm qualquer interferência nas operações. Não parece que seja verdade. Se nós olharmos, sim, o número de técnicos que os partidos políticos indicam, que a nível central são 18, quer dizer, 9 pelo Partido Frelimo, 8 pela RENAM e 1 pela MDM. E isto vai também a nível provincial e distrital. O que significa que são pessoas com algum conhecimento relativamente aos processos eleitorais e que estão ali para exercer uma atividade, em princípio, operacional. Quer dizer, os técnicos, que eu saiba, não estão para ficar sentados nos gabinetes, estão para precisamente exercer aquilo que é o seu trabalho em função, naturalmente, das atribuições que lhe forem acometidas. Agora, tem que se repensar também neste número, eu acho muito exagerado, de pessoas que integram esses órgãos eleitorais, quer a nível da CNE, quer a nível do SETAI. Porque me parece que grande número destas pessoas indicadas parece não ter uma função concreta dentro destes órgãos. Me parece que é uma situação de tentar acomodar pessoas para lhes garantir alguma remuneração regular e nós não podemos continuar a pactuar com situações destas. Nós temos que começar a pôr pessoas certas em locais certos e que possam trazer resultados. Porque se nós dissemos que o processo de recenseamento foi fraudulento, nós estamos a dizer que o batalhão de 3.000 pessoas afetas, quer a CME, quer o SETAI, não fizeram nada. Indicadas... Ou são parte da fraude. Exato. E estamos nós a dizer que essas 3.000 pessoas não fizeram nada. E de entre essas 3.000 pessoas, muitas delas foram indicadas por partidos políticos. Então, estamos a dizer que os partidos políticos falharam. Falharam, quer ou na indicação das pessoas, não indicaram as pessoas certas para exercerem aquelas funções, ou temos que deixar de pensar que os processos eleitorais só podem ser conduzidos por partidos políticos. Então, esta necessidade de repensar o nosso sistema eleitoral, eu acho que torna-se necessário, mas só se tornará efetivo se efetivamente retirarmos a influência política naquilo que é gestão dos processos eleitorais. Então, Simão, este exercício quis mostrar que os órgãos da administração eleitoral são os partidos políticos, de fato. E qualquer crítica feita pelos partidos políticos aos órgãos da administração eleitoral é uma crítica a si mesmos. Fez um exercício muito bom e também nós temos feito também várias vezes. Agora, aqui é preciso compreender que no dia em que Moçambique haver eleições livres, justas, transparentes e credíveis, esse debate aqui vai acabar. Não vamos estar aqui a discutir se este roubou ou aquele não roubou. O grande problema que nós temos é falta de confiança no processo. Fez muito bem rolar essa lista de cerca de 3.000 membros provenientes dos partidos políticos que estão nesses órgãos, quer ao nível da CNE até a base, assim como o SETAI. Também é preciso procurar por cada um deles para ter acesso dos termos de referência ao que faz, quer ao nível da CNE, quer ao nível do SETAI, até lá, ao nível do distrito. E vai verificar que a maior parte deles não estão na parte operacional. Para mim, o processo eleitoral está na parte operativa. Quem está na parte operacional, então? Quem está na parte operacional são os outros. É aí onde começa o problema. Quando nós muitas vezes reclamamos
não reclamamos por acaso. Ainda ontem estive a dialogar com uma minha companheira que faz parte de um órgão eleitoral aqui na zona sul do país. Ela dizia-me de que ela não tem acesso ao centro de dados. Só terá acesso quando haver uma reunião geral. Pois, mas nunca ouvi nenhum partido a vir reclamar publicamente que aquilo que a lei estabelece, porque isto está na lei, que indica X pessoas para fazer isto, depois na prática essas pessoas não estão a fazer. Não ouvi nenhum partido eu tenho acompanhado as queixas públicas feitas por alguns membros dos órgãos eleitorais. Eles têm aparecido, têm se queixado. Como esses membros representam partidos políticos, forças políticas, eu estava à espera que essas forças políticas viessem a público e dissessem há um incumprimento da lei. Bem, eu espero que um dia que eles façam, mas isso tem acontecido. Agora, de fato, eu concordo com muitos que dizem que está sendo um custo muito elevado para suportar os nossos órgãos eleitorais. Mas qual é a solução? A solução passa necessariamente em revisitar o quadro eleitoral, redefinir o modelo da CNE que nós queremos. Nós temos dito várias vezes que precisamos de ter uma comissão nacional de eleições com autonomia financeira, administrativa e patrimonial e com poderes determinados pelo comando constitucional. Porque se a nossa Constituição não definir com muita clareza as funções da CNE e também definir com muita clareza que os tais subordinam-se à CNE. Mas isso já está lá. Não está na Constituição. Não está na Constituição. Não. Mas a Constituição ela não pode ser uma Constituição programática, portanto ela tem tudo. A nossa Constituição, por acaso eu estou a fazer uma pesquisa nesta área, a nossa Constituição, até nesse aspecto, ela deu um avanço em relação a constituições de vários países. A Comissão Nacional de Eleições é um órgão constitucional, portanto, já está ali seguindo aquilo que são as recomendações da União Africana, dos princípios de diretrizes eleitorais da SADC. As eleições são organizadas, são dirigidas pela Comissão Nacional de Eleições, um órgão independente, imparcial, e vem na própria Constituição, o artigo 135 da Constituição. Isso também é assim também como se define o órgão eleitoral de Gana. Em Gana há eleições periodicamente, as pessoas não reclamam. As pessoas aceitam facilmente os resultados. E a Constituição ganense não define com profundidade as funções da CNE. Tem uma lei ordinária. Porque Gana é um país normal. É um país onde há confiança política. Moçambique, infelizmente, ainda não há confiança política. A única confiança política só pode ser garantida através do comando constitucional. E não podemos esquecer que Moçambique saiu de um conflito armado, de um conflito militar. E esse conflito militar ainda está latente. Portanto, é preciso que a Constituição seja bem clara como uma forma de eliminar todos esses campos de desconfiança. Não sei se queria comentar alguma coisa sobre isso. Não me parece que seja por lei que se possa supostamente eliminar a desconfiança política existente na nossa sociedade. Eu acho que é uma questão de atitude. E essa atitude tem que partir de nós, cidadãos. Quer dizer, enquanto nós não tivermos consciência dos nossos deveres como cidadãos deste país, dificilmente nós conseguiremos mudar qualquer processo que eventualmente entendamos não estar a ser conduzido da melhor feição possível. Agora, este desafio é um desafio permanente. Quer dizer, é um desafio permanente em que nós temos que saber melhorar, primeiro, a nossa atitude como cidadãos deste país, mas, acima de tudo, nós temos que começar a retirar ou a reduzir o elevado nível de desconfiança que nós temos relativamente às instituições do Estado. Quer dizer, isso é notório, quer dizer, nota-se na sociedade que é uma total desconfiança, uma permanente suspeição sobre os atos que grande parte dos órgãos ou entidades do Estado tomam.
E nós temos discursos também que não ajudam a desvanecer esta desconfiança política existente. Pelo contrário, até chegamos a situações, até extremamos essas desconfianças. E vai ser difícil, nesses termos, garantir que essa confiança possa existir entre moçambicanos, se há sempre discursos contrários, no sentido de sempre e permanentemente manter esta desconfiança relativamente aos órgãos do Estado, neste caso em concreto, dos órgãos eleitorais. Agora, eu repito, quer dizer, nós temos, a tendência tem que ser essa, quer dizer, nós profissionalizarmos os órgãos eleitorais em Moçambique e retirarmos todo tipo de influência política que possa pôr em causa a imparcialidade e a independência desses órgãos. O dia que o conseguirmos, nós sim, teremos que conduzir as eleições com sucesso. Agora, um aspecto que eu gostaria de sublinhar antes que o Langa fale é que também aqui temos que lançar o desafio ao próximo legislador da Assembleia da República que não deve aprovar as leis relacionadas com o pacote eleitoral num ano eleitoral. Exato. Aliás, nos 25 anos do processo democrático, a lei já foi revista umas 15, 16 vezes. Isso. 15, 16 vezes. E sempre num ano eleitoral. Pois, e não são revisões pontuais, atenção. São muito profundas, praticamente de cada revisão, de revisão para revisão. Muito bem, vamos avançar para o segundo tema. Esta semana houve também a Conferência Internacional de Doadores pós-IDAI. Os doadores garantiram, então, 1 bilhão e 200 mil dólares, portanto, por apoio à reabilitação das províncias afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth. O governo tinha feito um caderno de encargo de cerca de 3 mil milhões cerca de 3 mil milhões de dólares, portanto, 3 bilhões e 200 mil dólares. E conseguiu significa que ainda deve cerca de 2 bilhões de dólares. Queria ver a sua leitura boa esta Conferência Internacional de Doadores. Bom, eu acho que conseguiu-se aquilo que foi possível conseguir. É evidente que a expectativa é que, em princípio, pudesse cobrir todo aquele valor solicitado e previsto que seria necessário para garantir a reconstrução das áreas afetadas pelos ciclones Idai e o Kenneth. Mas, infelizmente, só se conseguiu quase um terço e agora é preciso, atualmente, redefinir prioridades. E redefinir prioridades significa que o que é que deve ser atacado em primeiro lugar. E esse ser atacado em primeiro lugar, eu acho que devem ser até áreas que possam permitir que a própria vida possa andar normalmente e que possa depois, por sua vez, gerar renda suficiente em que possa permitir o reinvestimento em outras áreas e que não poderão se beneficiar de investimento nesta fase inicial. E até pode-se dividir isto aqui em fases, fase 1, fase 2 e assim sucessivamente, de tal sorte que o valor conseguido neste momento, já proposto pelos principais doadores, seja aplicado na tal fase 1, que são as questões que vão considerar como sendo essenciais e que podem ajudar grandemente a dinamizar a economia e a vida social nas áreas afetadas. E depois a fase 2, eventualmente fazendo algum investimento na fase 1, pode ser que haja alguma renda que possa advir desses investimentos e não nos esqueçamos que também com o tempo provavelmente temos que pensar numa melhoria da nossa economia e numa situação em que nós internamente possamos gerar renda suficiente para financiarmos naturalmente a reconstrução, atendendo às outras fases em que não terá sido possível em face do diminuto valor arrecadado para esse efeito. Mas, e depois também um aspecto importante, quer dizer, tem que haver muito rigor também na aplicação destes fundos e da aplicação deve-se ter em consideração a necessidade de aplicar, de introduzir grande transparência, de modo a que efetivamente comecemos a ganhar mais confiança a nível internacional e de modo a que também os cidadãos pagantes de impostos nesses países em que doaram valores a Moçambique fiquem de facto satisfeitos com o modo como o dinheiro deles foi aplicado.
Dr. Simão, como é que olha para os resultados desta Conferência Internacional de Doadores que decorreu na Beira? Eu olho a esses resultados com positivismo, tomando em conta que nesses últimos tempos Moçambique estava sendo isolado no campo financeiro. Entanto, aparecer um valor destes na ordem de 1,2 milhão de dólares, eu penso que é uma luz verde. E essa luz verde obriga-nos como país, em particular ao governo, de perceber de que há um ambiente que está sendo recriado para reconquistar não só a confiança, assim como a credibilidade internacional. E essa reconquista tem de ser feita de uma forma inclusiva, participativa e abrangente. Portanto, é preciso envolver os mais afetados, envolver aquelas cidades, aqueles distritos que foram assolados por esses 2 ciclones, para que não seja meramente uma decisão central, mas sim uma decisão comparticipada com os governos municipais, distritais, assim como com as províncias. Por isso, acredito que o gabinete que foi criado deve também ter isto em atenção, de que está a gerir uma situação pós-ciclone, está a gerir uma situação em que as ações devem ser conduzidas para reconstruir e recuperar as infraestruturas afetadas naquelas zonas. Por isso o desafio está aí e acredito que se haver uma boa gestão destes primeiros valores, é óbvio que os remanescentes vão aparecer. Muito bem, vamos... Também esta semana o Presidente da República reconduziu Adelino Muxanga ao cargo de Presidente do Tribunal Supremo, portanto, para cumprir então o segundo mandato neste posto. António Bueno, a sua leitura desta recondução de Adelino Muxanga. Bom, em primeiro lugar, dirigir ao próprio Adelino Muxanga os meus parabéns pela sua indicação ao cargo de Presidente do Tribunal Supremo, mérito próprio. E está de parabéns, efetivamente. Bom, mas aqui é preciso também ver o seguinte, e também o próprio chefe de Estado tem parabéns pelo facto de ter cumprido com aquilo que está estabelecido na lei, que é respeitar o prazo do mandato do titular, neste caso do Presidente do Tribunal Supremo, e fim do prazo, naturalmente, imediatamente tomou a decisão, que neste caso foi de renomear o anterior titular. Está de parabéns porque, de facto, cumprem-se os desideratos da lei e é isso que se pretende. Agora, e também é preciso ver o seguinte, é que, segundo informações que me chegaram ao conhecimento, esta proposta de indicação de Adelino Muxanga para Presidente do Tribunal Supremo mereceu consenso a nível da magistratura, do Conselho Superior da Magistratura Judicial e significa que todos, naturalmente, concordaram com esta proposta, foi por unanimidade e aclamação, e ressalvar o facto de que fazem parte do Conselho Superior da Magistratura Judicial os magistrados de todas as categorias, quer dizer, oficiais de justiça e também pessoas eleitas pela Assembleia da República e também indicadas pelo Presidente da República. Isso significa que temos diversas sensibilidades dentro do Conselho da Magistratura Judicial e naturalmente, o facto de todos eles terem concordado com a indicação da indicação do Adelino Muxanga para Presidente do Tribunal Supremo indica que, efetivamente, todos eles estavam conscientes daquilo que é a mais-valia que ele trouxe e pode ainda trazer para a instituição. Mas também é de realçar o facto de, durante o período em que ele esteve à frente de destinos do Tribunal Supremo e a nível também do próprio Conselho Superior de Magistratura Judicial, aconteceram, de facto, algumas mudanças a nível da Justiça. Podemos não percebê-las cá fora, ou podemos não ter a capacidade de avaliá-las com isenção, mas nós temos de ser honestos, reconhecer que efetivamente alguma coisa mudou e está a mudar a nível da Justiça. Quer a nível da celeridade processual, nota-se nos últimos tempos alguma celeridade processual, já há mais sentenças, mais acórdãos
a serem produzidos pelos tribunais, o que não acontecia há alguns anos atrás, e também a nível disciplinar, houve neste período, se não estou em erro, 7 magistrados terão sido expulsos ou demitidos, incluindo também quase 15 oficiais de justiça, o que significa aqui há um esforço de garantir que uma maior integridade por parte dos agentes do Serviço de Justiça no nosso país. E também os Tribunais Superiores de Recurso, por exemplo, já estão a funcionar nos seus locais de jurisdição, que na região Sul, Centro e Norte. E também foram criadas, já estão a funcionar, tribunais, secções de recurso nos tribunais judiciais de província, relativamente aos processos nos tribunais distritais. Foram criados tribunais de trabalho, quer dizer, e também já se começa, acho que numa fase piloto, a gravar audiências, que eu acho que é uma situação muito importante, até pode ajudar na própria celeridade na condução das audiências em tribunal, que é gravá-las, e também utilizar outros meios eletrónicos que possam permitir celeridade processual. E eu acho que isto é que é importante, é tomar ações concretas, de modo a credibilizar a justiça, de modo a transmitir ao cidadão que a justiça está ao serviço da sociedade. Adilino Mchanga não é propriamente um juiz de carreira, era advogado, acredito que ainda não deixou de ser. Havia algumas reservas relativamente às mudanças que poderia encetar. Acha que foi, portanto, uma aposta ganha esta Presidente da República? Sim, sem demérito, eventualmente, aos magistrados de carreira. Qualquer um deles poderia exercer aquela função, mas há vezes em que se pretende introduzir mudanças num sistema, a melhor opção é trazer alguém, um offside, alguém de fora. Quer dizer, alguém que eventualmente pode não estar já comprometido com o próprio sistema, já esteja mais ou menos habituado àquilo que são as dinâmicas do próprio processo. Então vem alguém de fora, traz uma lufada de ar fresco, traz novas ideias, podem ser até ideias arrojadas, mas eu acho que foi, neste caso em concreto, a aposta no Adilino Mchanga foi a mais acertada, porque de facto nota-se um grande dinamismo a nível do sistema judicial. Aliás, os próprios pares dele neste momento, como magistrados, a nível do Conselho Superior de Magistratura Judicial, não se opuseram, pelo contrário, até aprovaram por unanimidade a sua recondução para este cargo. Doutor Simão, essa é a sua leitura desta recondução de Adilino Mchanga? Bem, o chefe do Estado cumpriu as suas competências em reconduzi-lo e também na história do Tribunal Supremo consta que quase todos os presidentes cumpriram 2 mandatos consecutivos, no mínimo, e na praça jurídica parece-me ser uma pessoa respeitada, uma pessoa com perfil, e acredito que agora, sendo reconduzido, terá a responsabilidade de continuar a gerir o caso do deputado Mchanga. Como é sabido que o Supremo terá feito um ofício à Assembleia da República, entanto, ele vai continuar a gerir este caso e, por isso, penso que a sua condução nos transmite alguns sinais de que é provável que todos aqueles que estão à frente dos vários tribunais que estão ainda nos seus primeiros mandatos poderão ser depois reconduzidos. Agora é saber se... Refere-se, no caso, à Procuradora-Geral da República? Suponho sim. Pode ser uma indicação. Então, teremos que aguardar e ver nos próximos dias o que vai acontecer. Muito bem, vamos terminar por aqui. Agradecer a vossa presença. Os nossos telespectadores também dizemos nosso muito obrigado. Próximo domingo voltamos a encontrar-nos aqui em termos de linha aberta. Boa noite, uma boa semana de trabalho a todos e até domingo.